Ei, você que tem 1000 pincéis de maquiagem em casa e não sabe como usar? Ou você que vai comprar e não sabe qual o melhor, por onde começar? No vídeo de hoje eu te ensino como usar todos eles. Oi gente, eu sou a Tami e sejam bem-vindos ao meu canal. Sim, se você pensou em vídeo de pincéis de maquiagem, você acertou. Vejo que vocês têm muitas dúvidas. Tami, pelo amor de Deus, tenho milhares de pincéis de maquiagem em casa e não sei como usar. Ou, Tami, quero investir em pincéis legais, mas não sei qual a funcionalidade de cada um deles, para que serve cada um. Então, amores, hoje estou aqui para te ajudar e explicar a funcionalidade de cada pincel, dos principais pincéis de maquiagem, aquele kit básico que você precisa ter e vai conseguir fazer uma boa maquiagem. Se você quer aprender, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora lá comigo que esse vídeo tá mara! Vamos começar falando sobre os pincéis de pele e depois a gente já parte para os pincéis de olhos, que são um pouquinho mais complexos, mas nada muito complicado, tá? Vocês vão ver que é só questão de prática. Começando primeiro com um pincel de base, e esse geralmente é o pincel mais comum que a gente conhece, que se chama pincel kabuki. E ele pode ser mais abertinho ou com cerdas mais fechadinhas, assim como o meu. E aí você compra, testa e vai vendo qual funciona melhor pra você, sabe? Eu amo nesse estilo aqui, nesse tamanho. Mas tem também nesse tamanho aqui, menorzinho. Então, de repente, deixar ele dentro de uma nécessaire, ele é ótimo pra isso, que não ocupa tanto espaço. E aí tem também a famosa esponjinha. E ela tem que ser bem molinha, tá, gente? Então eu indico que quando você for comprar, dá uma apertadinha. Se ela for molinha, macia, tá tudo certo. E é claro que não só a esponjinha, como todos os pincéis, tem que ser lavados ao chegar em casa. Então comprou, lava bem para tirar qualquer bactéria antes de usar. Outra coisa, a esponjinha ela pode ser usada das duas formas, ou seca ou molhada, não tem uma regra, você usa da forma que achar melhor. Se optar por usar ela úmida, você pega a esponjinha, coloca embaixo da torneira, deixa ela sugar bastante a água, espreme bem, depois apertando ela para tirar todo o excesso de água. E você vai reparar que ela vai dobrar de volume, ela vai ficar muito maior do que ela é seca. E aí sim você vem aplicando a base ou o corretivo. Então você pode escolher essas duas opções para ter no seu kit, um pincel e uma esponjinha. A diferença entre eles é que com o pincel o acabamento da base vai ficar muito mais reboco, vai ficar uma base muito mais pesada no rosto. Já com a esponjinha, o acabamento fica muito mais leve, natural. Agora o pó. Eu indico e adoro esses pincéis que sejam assim, ó, bem gordão, com bastante cerdas. Por quê, gente? Porque o pó, ele não pode ser aplicado com pincéis muito pequenos, porque ele pode depositar e acumular partículas dele em uma região só do rosto, fazendo com que o rosto fique manchado, e não é isso que a gente quer. Então, quanto maior for o pincel com bastante cerdas, melhor. Esse acabamento na pele vai ficar muito mais bonito. Você pega o produto e vai espalhando na pele, evitando com que a sua pele fique manchada de pó em uma região só. Agora vamos para pincel de contorno. Existem outros tipos de pincéis, mas o que eu recomendo para vocês é esse daqui. Esse daqui eu acredito que seja o mais fácil de se usar na maquiagem. Ele é simples, fácil de espalhar, então para você que não tem tanta prática, esse aqui é o ideal. Vocês conseguem reparar que pincel de contorno, ele tem que ser fininho, ele tem que ser achatado aqui na lateral. Ele é largo, mas na lateral, você olhando ele desta forma, ele não pode ser gordinho, assim como um pincel de pó. Ele tem que ser bem fininho, porque basicamente o contorno do nosso rosto,
ele é um 3, é você fazer um 3 no rosto. Então, você usar um pincel que seja muito largo, vai pegar o seu rosto inteiro, e não é isso que a gente quer. O contorno, ele tem que ser em partes específicas do rosto. Então, esse pincel aqui é perfeito para isso. Pincel de blush. Eles têm que ser bem maleáveis, com as cerdas bem molinhas. Então, você pega o pincel e vai fazer esse movimento aqui, ó. Percebeu que ele é molinho, é maleável? Esse é o tipo de pincel de blush ideal que você deve usar. A gente não quer parecer um palhaço que parece que levou uma chinelada na cara, tá? Então nunca use um pincel firme para aplicar blush. Sempre um pincel maleável, molinho, com as cerdas bem soltinhas, tá? Pincel de corretivo. Esse pincel aqui é o melhor pincel para se aplicar o corretivo, porque ele é bem firme, ele é de cerdas sintéticas, então sempre opte por cerdas sintéticas para aplicar qualquer produto líquido, cremoso, pastoso, sempre pincel de cerdas sintéticas. E vocês conseguem reparar que ele é bem firme, ele não é molenga. Então, com ele, você consegue aplicar o corretivo, depositar e espalhar ao mesmo tempo. Com ele também, você consegue aplicar em cima de alguma manchinha, espinha, delimitar as sobrancelhas, então fazer aquele contorno ao redor das sobrancelhas. Ele é ótimo para isso. E vamos agora para pincéis de olhos. Então, amiga, senta aí e presta atenção nos detalhes. Os pincéis de esfumar, eles são um pouquinho mais complicados, mais complexos. Por quê? Porque às vezes é difícil a gente olhar e já bater o olho e falar: ah, esse pincel é para isso, aquele é para aquilo. Porque existem diversos tipos de pincéis, de formatos diferentes. E não tem como eu mostrar todos aqui para vocês, mas eu vou mostrar o que vocês mais vão usar no dia a dia. Então, para você que tá querendo montar um kit de pincéis, ou que já tem uma leve noção, mas não sabe quais os principais que vai usar, tá? Então, eu vou mostrar esses pra você. Então, vamos lá. Pincel de esfumar. Eles têm que ser bem molinhos, com bastante cerdas, bem preenchidos de cerdas, ó. Vocês conseguem reparar que ele é redondinho e tem bastante cerdas, bem molinho, para que facilite esse movimento de ir e vir no olho. Então, que você consiga fazer esse movimento aqui, ó, para que espalhe a sombra perfeitamente, você consiga fazer aquele esfumado lindo. Existem outros tipos de pincéis de esfumar, que são aqueles mais pontudinhos, menores que esse, e um pouquinho mais pontudinho, que na verdade ele é para depositar a sombra e pigmentar ela de repente no cantinho do olho. Então, se você não tem tanta facilidade nesse tipo de aplicação ou não gosta, comece com esse daqui, que é um pincel chave de esfumar, que você vai conseguir fazer um esfumado. Pincel de sombra. Ele tem que ser bem firme, ele é quase um pincel mini de corretivos, ó. Vocês conseguem reparar que ele é bem parecido? E ele também é de cerdas sintéticas. Opte sempre por isso, tá? Ele é um pincel bem firme, ó. Vocês não conseguem... ele não é molinho. Ele é bem firme. Por quê? O pincel de sombra, ele não pode ser molinho pelo fato de que sombra não se espalha. Você não deve pegar uma sombra e ir espalhando no seu olho. Sempre depositando, dando batidinhas no olho. Por quê? Porque se você é o tipo de pessoa que faz os olhos já com a pele feita, já com base, com corretivo, é nesse momento que você esfrega a sombra que ela começa a cair aqui embaixo, e aí vira uma melequeira só, e você tem que reaplicar o corretivo, o pó que você fez. Então você tem dois trabalhos aí, tá? Então pegou o pincel, pega na sombra e vai dando batidinhas, depositando no olho, nunca arrastando. Por isso que ele é firme, porque ele não faz esse trabalho de ir e vir como um pincel de esfumar, que faz esse movimento de ir e vir, tá? Então, pincel de sombras sempre firme,
de cerdas sintéticas é uma ótima opção. Pincel para a parte de baixo dos olhos, pincel chanfrado. Aqui para vocês eu trouxe algumas opções. Esses dois aqui, eles são com a pontinha mais arredondada. Mas vocês reparem que eles são bem firmes, eles são bem durinhos assim, ó. Pincel para aplicar na parte de baixo dos olhos não pode ser pincel molinho, eles têm que ser bem firme. E a segunda opção é o pincel chanfrado, o famoso pincel chanfrado, que na verdade nada mais é do que um pincel na diagonal. Então vocês reparem que essa pontinha dele aqui é maior, né, mais alta. E esse pincel aqui, gente, vocês conseguem fazer muitas coisas com ele. Como, por exemplo, aplicar sombra aqui embaixo, então de repente uma sombra preta, para um olhão bem preto, bonito, uma sombra marrom, ou de repente você tá com o olho assim, bem básico, tipo o meu, sem sombra, aplicar uma sombra colorida aqui embaixo, verde, rosa, azul, fica lindo. E além disso, além de aplicar sombra embaixo, vocês também conseguem fazer as sobrancelhas com ele. Se você gosta de fazer a sobrancelha com sombra, ele é ótimo para isso porque ele é bem firme, ele é bem durinho. Outra coisa também, delineador. Fica lindo um delineador feito com ele. Então com ele você consegue fazer altas coisas, tá? Não só ele, como vários outros pincéis, a ideia é que vocês conseguem adaptar e usar para diversas coisas. Então às vezes vocês não tem que comprar 10 pincéis iguais, com um só você consegue fazer muitas coisas, tá? Como eu disse, tem muitos pincéis de maquiagem no mercado, mas esses que eu trouxe aqui são os pincéis que você consegue fazer qualquer tipo de maquiagem. São os básicos, o kit básico que você precisa ter. Seja para fazer uma maquiagem para o dia a dia, para a noite, para uma festa, qualquer maquiagem, esses aqui são os essenciais. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha te ajudado e que agora você consiga usar de forma certa os pincéis que tem em casa ou na hora de comprar, consiga escolher o pincel correto para você. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e manda esse vídeo para aquela sua amiga que também tem dúvidas sobre pincéis de maquiagem e também quer aprender, tá? Não se esqueça também de me seguir lá no Instagram para me acompanhar mais de pertinho. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!